Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Nesse programa vamos falar sobre o PayPal devolvendo aquele cupom de R$50 para quem tinha perdido, a compra multibilionária da Activision Blizzard pela Microsoft, trailer novo da série do Cavaleiro da Lua da Marvel, o anúncio oficial dos detalhes sobre o chip Exynos 2200 da Samsung com uma GPU feita pela AMD que promete levar Ray Tracing para a família Galaxy S22 e tem muito mais. Então deixa um joinha ansioso no vídeo e bora para as notícias. O PayPal voltou a devolver aos usuários o cupom de R$50 distribuído durante uma ação promocional realizada em dezembro do ano passado e que depois tinha sido retirado daqueles que o resgataram. A empresa enviou um e-mail para os afetados pela remoção do benefício nesta segunda-feira. Na mensagem, a plataforma de pagamentos afirma ter adicionado um novo cupom em substituição ao anterior, removido da conta do PayPal mesmo daqueles que tinham direito de recebê-lo. Esse valor será automaticamente aplicado na sua próxima compra elegível quando você finalizar uma compra com o PayPal, explicou a companhia. Vale lembrar que alguns usuários chegaram a ter o benefício de volta alguns dias após o cancelamento da promoção. A devolução ocorreu depois que a plataforma recebeu notificação do Procon SP, que ameaçou aplicar uma multa de R$11 milhões caso encontrasse alguma irregularidade na ação. Se você recebeu o e-mail informando a devolução do cupom de R$50 do PayPal, é só fazer o login na sua conta no serviço pelo navegador ou aplicativo e ir até a seção carteira, que fica no menu superior na versão web e na parte lateral quando a página é aberta no celular. Em seguida, procure pela opção Ofertas e ative o benefício, marcando a caixa de seleção Usar na próxima compra quando válido. Feito isso, basta ir às compras e usar o cupom de forma desejada, prestando atenção à validade da promoção. De acordo com o comunicado do PayPal, o benefício poderá ser utilizado até o dia 28 de janeiro. Então corre para não perder de novo, hein? É fato que muita gente conhece o AliExpress. O site de compra chinês é um dos maiores do mundo e, convenhamos, a gente fala bastante dele por aqui, né? Mas você sabia que hoje o AliExpress tem vendedores alocados aqui no Brasil? Ou seja, com produtos que não vão ter que vir lá da China depois que você comprar? Com isso, algumas preocupações, como o prazo de entrega e a possibilidade de ser taxado na alfândega, não existem mais. E se você já sabia disso, eu aposto que você não sabe que entre hoje e segunda que vem, dia 24, diversos desses produtos estão com até 80% de desconto, frete grátis e preços bastante competitivos. São eletrônicos, produtos para casa e até smartphones com ofertas incríveis e entrega rápida. Acesse o link aí embaixo do vídeo e aproveita! Em um movimento gigantesco para a indústria de videogames, a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard em um acordo que deve girar em torno de US$70 bilhões, o equivalente a cerca de R$386 bilhões na cotação atual. Com isso, a empresa detentora dos direitos de franquias como Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft e muitas mais, agora se juntou ao Team Xbox. Segundo fontes da indústria, isso não quer dizer que todos os lançamentos futuros da Activision Blizzard passam a ser exclusivos dos consoles da Microsoft e PCs, já que alguns jogos ainda devem chegar ao PlayStation, mas muitos deles vão se tornar sim exclusivos. Por enquanto, nada foi dito sobre quais franquias serão exclusivas e quais não. No comunicado, a Microsoft explicou que além da Activision Blizzard, a compra coloca empresas como Binox, Demonware, Digital Legends, Highmoon Studios, Infinity Ward, Radical Entertainment, Sledgehammer Games e Treyarch sob o guarda-chuva da empresa. Outro trecho do texto divulgado pela Microsoft diz que eles oferecerão o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e no PC Game Pass, incluindo novos títulos e jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard. O acordo também chama atenção porque há algum tempo a Activision Blizzard está no centro de graves acusações de abuso sexual. A desenvolvedora se viu no meio desse grande escândalo depois que funcionários e ex-funcionários, principalmente mulheres, decidiram tornar pública a vista grossa que a companhia faz em relação a casos de assédio, sexismo e machismo. Em uma das ocorrências mais graves, uma mulher cometeu suicídio e o ambiente tóxico da empresa chegou a ser apontado como uma das possíveis causas para o ocorrido. O caso está sendo investigado por várias entidades norte-americanas e a Blizzard realizou dezenas de demissões de funcionários. O CEO, Bob Kotick, foi acusado várias vezes de esconder o caso e não se comprometer com a melhoria do ambiente. Curiosamente, o comunicado da compra da Microsoft indica que Kotick continua no seu cargo como CEO da desenvolvedora e publicadora, mas também afirma que assim que o acordo estiver concluído e aprovado pelas autoridades financeiras norte-americanas, a Activision Blizzard passará a se reportar ao chefe da divisão Xbox da Microsoft, Phil Spencer, como CEO. O que isso significa para a cultura interna da companhia ainda não ficou claro, mas vamos ficar ligados quando todos os trâmites legais estiverem concluídos, o que está previsto apenas para junho do ano que vem.
Após muita espera dos fãs, a Disney Plus finalmente divulgou o primeiro trailer de Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel Studios. Estrelada por Oscar Isaac, a trama acompanha a história de Mark Spector, um ex-agente da CIA que se torna um mercenário. Após uma experiência de quase morte durante uma missão no Egito, Spector é salvo por Khonshu, o deus egípcio da Lua. A partir daí, ele assume a identidade de Cavaleiro da Lua. O diferencial da história é que o protagonista sofre de transtorno de múltiplas personalidades, assim a sua mente se divide entre 3 personalidades além de Spector: Steven Grant, Jake Lockley e o próprio deus da Lua, Khonshu. Com 6 episódios, Cavaleiro da Lua tem estreia prevista para o dia 30 de março no Disney Plus. Uma investigação realizada pela NordVPN descobriu que dados de cartões de crédito e débito de 227 mil brasileiros estão à venda na Dark Web. Quem quiser comprar esses dados de cartão paga pouco mais de $6,50, o que dá cerca de R$ 36 em conversão direta. Somando esses cartões brasileiros aos internacionais que são oferecidos, são 4 milhões de cartões de crédito disponíveis de mais de 140 países diferentes. Do total, metade pertence a usuários dos Estados Unidos e Austrália. A Mastercard aparece com uma bandeira de cartões mais afetadas, seguida pela Visa e Elo. A investigação demonstra que as informações foram roubadas de um banco de dados e também obtidas por força bruta, prática onde um computador testa milhares de combinações de números até acertar. No entanto, a NordVPN disse em seu relatório que hackers inteligentes conseguem reduzir a quantidade de números para adivinhar, podendo realizar um ataque desses em apenas 6 segundos. Segundo Daniel Barbosa, Security Researcher da E7 Brasil, é frequente a exposição de dados pessoais através de banco de dados. Dessa forma, é essencial adotar estratégias de proteção, como evitar realizar cadastros em sites não confiáveis e deixar apenas os cartões de crédito temporários em sites de compra, por exemplo. Outra maneira de se prevenir é acompanhar o extrato dos cartões e criar alertas ao realizar compras e pagamentos com eles. Perante uma movimentação suspeita, avise imediatamente ao banco sobre uma possível fraude. É de responsabilidade também dos bancos investir em infraestrutura de segurança, evitando assim os ataques. A pesquisa mais feita pelos brasileiros no Google sobre a vacina contra a Covid-19 foi a seguinte: pode beber depois da vacina? A revelação consta em um levantamento feito pelo buscador e divulgado pelo site G1. Desde janeiro do ano passado, que é quando a vacinação começou oficialmente, por aqui pelo menos, milhares de pessoas recorreram à internet para buscar mais informações sobre as doses que estavam sendo aplicadas. De acordo com o Google, a maior parte das pesquisas realizadas no site entre janeiro do ano passado e este mês foi relacionada a informações práticas sobre a vacinação, ou seja, dos 100 termos mais pesquisados, 44 eram do tipo onde tomar a vacina, onde tem vacina e quando eu vou ser vacinado, por exemplo. Os brasileiros também procuraram se informar sobre palavras que eram usadas diariamente nos noticiários. Pesquisas sobre o que é comorbidade, o que é logradouro e o que são puérperas também tiveram espaço. Outro tipo de questão que atiçou a curiosidade dos cidadãos do país foi sobre como está o andamento da imunização. Por causa disso, foram registradas milhares de pesquisas sobre como está a vacinação no Brasil, por exemplo. E na nossa busca por ajudar vocês a ter acesso a esse tipo de informação com facilidade, a gente aqui do Tecmundo já fez uma série de vídeos respondendo perguntas sobre o que você deve ou não deve fazer antes, depois e no dia de tomar a vacina. Falamos inclusive se você pode beber ou não. Vou deixar os links desses vídeos na descrição do episódio para você. Se você é fã do Tecmundo, também é fã do Hoje no Tecmundo. Mas se quiser conteúdos ainda mais aprofundados e ainda ter acesso a cupons com descontos para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos que vão te ajudar a entrar na área de tecnologia e até acesso a um grupo exclusivaço no Telegram, onde eu e os outros editores aqui do Tecmundo podemos responder em vídeo as suas perguntas, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o TecMe. Custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90, o que é mais barato que um chocolate e vai agregar conhecimento à sua vida e carreira. O link para assinar está aí na descrição. Depois que o Facebook decidiu investir pesado na realidade virtual e até mudou seu nome para Meta, os investimentos dispararam no metaverso. Com isso, um mercado imobiliário paralelo, sem existência no mundo real, começou também a se aquecer, com alguns endereços na internet chegando a ser vendidos por milhões de dólares. Em uma reportagem divulgada pela emissora CNBC na última semana, Andrew Kiguel, CEO da empresa de criptoativos Tokens.com, de Toronto, Canadá, garante que o metaverso é a próxima iteração das mídias sociais. Segundo ele, o preço dos lotes subiu em até 500% nos últimos meses, depois que a empresa de Mark Zuckerberg sinalizou a opção pelo mundo virtual. Kiguel revelou que a sua empresa gastou
gastou recentemente quase 2,5 milhões de dólares na compra de um espaço em Decentraland, atualmente um dos ambientes mais populares no metaverso. Atualmente as pessoas viajam para os mundos do metaverso simplesmente acessando ali um determinado endereço e interagindo com uma tela de um computador normal ou celular. No entanto, a CNBC afirma que o objetivo da Meta e de outras empresas ao longo prazo é construir mundos imersivos com realidade virtual em 360 graus e acessíveis através de headsets especiais como o Oculus. Kigel brinca que, da mesma forma que no mundo real, a valorização dos imóveis no metaverso está ligada a 3 fatores: localização, localização e localização. Ele explica que quando você entra no metaverso existem áreas onde muitas pessoas se reúnem e que por isso são bem mais valiosas do que aquelas onde nenhum evento acontece hoje. Um exemplo bem marcante sobre essa teoria aconteceu na prática quando um investidor descobriu que o rapper Snoop Dogg estava construindo uma mansão virtual no ambiente Sandbox. Imediatamente o fã se propôs a pagar 450 mil dólares, o que convertido dá mais de 2,5 milhões de reais, só para ser vizinho do superstar. Tem que ser muito fã mesmo, né? E muito rico também. E após alguns atrasos, a fabricante sul-coreana Samsung finalmente revelou o novo chipset top de linha da empresa. Trata-se do Exynos 2200, que será um dos destaques dos dispositivos como a família Galaxy S22. O chip tem como principal novidade a presença de uma GPU feita em parceria com a AMD. O componente utiliza a arquitetura RDNA 2, a mesma presente em consoles como o PlayStation 5 e o Xbox Series X e S. A promessa é que a novidade traga o que há de mais avançado em termos de processamento gráfico para um dispositivo móvel. Chamada de Xclipse 920, a GPU do celular utiliza uma aceleração a nível de hardware para produzir o efeito de Ray Tracing, que permite a exibição de gráficos mais realistas e imersivos em termos de iluminação, som e exibição de imagens tridimensionais. Isso é possível graças a uma série de simulações em tempo real que calculam o comportamento de raios que refletem nas diferentes superfícies de cada cenário. A GPU é capaz ainda de reproduzir efeitos de Variable Rate Shading, ou VRS, uma tecnologia de preenchimento de pixels de forma automatizada que pode aumentar a taxa de quadros por segundo nos jogos. Além disso, a unidade de processamento neural do novo chip Exynos foi melhorada em relação ao modelo anterior, aprimorando o desempenho geral do aparelho em todas as funções utilizando recursos de inteligência artificial, das chamadas telefônicas aos games. O processador tem fabricação em litografia ultravioleta extrema de 4 nanômetros, contando com um núcleo de alto desempenho Cortex X2, 3 núcleos Cortex A710 e 4 núcleos Cortex A510 focados em eficiência energética. Em termos de segurança, o chip acompanha uma tecnologia chamada Integrated Secure Element, para guardar chaves criptografadas. Já a conectividade com a internet móvel é garantida por um modem que pode utilizar 2 sinais ao mesmo tempo, um 5G e outro 4G, para aumentar a velocidade. O Exynos 2200 foi feito ainda para suportar fotografia de alta qualidade. O chipset permite gravações em até 8K com padrão HDR10+, além de sensores de até 200 megapixels ou uma combinação de câmeras de 64 e 32 megapixels funcionando juntas. A Samsung informou apenas que o Exynos 2200 está atualmente em fase de produção em massa, mas é certo que esse será o chipset da linha Galaxy S22 em ao menos algumas regiões. Tradicionalmente, o Brasil é um dos países que recebem os celulares top de linha da Samsung com os chips da linha Exynos, o que geralmente não era muito bem visto pelos fãs que se preocupam com essas coisas. Vamos ver se dessa vez a parceria com a AMD entrega resultados capazes de mudar essa percepção, né não? Eu mesmo já tô bem ansioso para poder testar a novidade. O anúncio dos novos smartphones da marca está previsto para daqui a 3 semaninhas, no dia 8 de fevereiro. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 18 de janeiro de 2005, a empresa Airbus revelava ao mundo o A380 em uma cerimônia em Toulouse, na França. Esse modelo é o maior avião a jato comercial do mundo e recebeu o apelido de Super Jumbo. E vamos agora para a nossa sessão respondendo comentários do episódio anterior no Hoje no Tecmundo. Comentando a notícia de que os chips mais novos da Intel não vão mais permitir a reprodução de conteúdos em 4K a partir de mídia física Blu-ray, o Alan Diego falou: "Me adaptei bem aos streamings, mas ainda não abro mão das minhas mídias físicas. Tenho uma coleção de DVDs, Blu-rays e até CDs e LPs. Fico triste que queiram digitalizar tudo." Alan, eu também sou apegado às mídias físicas, especialmente nos jogos de videogame, mas com a quantidade de lançamentos bons que a gente tem hoje, é inegável que sai bem mais barato assinar um serviço como o Xbox Game Pass e poder jogar praticamente de tudo sem ter que comprar cada jogo que interessar, né? Eu acho que o melhor dos mundos é poder usar esse tipo de serviço para experimentar as novidades e só investir na mídia física dos títulos e conteúdos dos quais eu realmente for muito fã e faço questão de colecionar. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui
hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha, você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Agora eu vou ficando nessa. Continuem seguros, se vacinem muito em breve, um abraço e eu vejo você na próxima.